Bíblia Sagrada. Números, capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou o Senhor Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês. Pela tarde, ao seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, assim seja. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão, aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhes: imundos somos nós pelo corpo de um homem morto? Por que seríamos privados de oferecer oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém estiver entre vós e entre vossas gerações for imundo por corpo de homem, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, à tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até a manhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não tiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal a alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para os estrangeiros, como para o natural da terra, assim seja. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no seu lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Assentavam o arraial, e quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até de manhã ficava ali,
E a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam, segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Assim seja.